condicionantes que foram aqui colocados, e é extremamente difícil para um gestor de um município pequeno e distante dos grandes centros atrair profissionais de saúde. Eu sei que tem questões que foram colocadas, Débora, por doutor Marcos, e que eu respeito muito, como a questão da insegurança jurídica, tal, os contratos, mas é um dado concreto. Há uma dificuldade real de atrair profissionais médicos para o interior do estado, independente do salário e das condições que se ofereça. O que fazer para mudar essa demografia médica é um grande desafio. Bom, Francisco, eu vou tentar ser bem breve no saudando vocês, porque eu estou tão ansiosa diante das falas que tem hora ali que eu parecia que eu ia levantar da cama, da mesa. Então, quem me conhece sabe que eu estava ali louca. Então, assim, quero agradecer o espaço e saudar a todos. E vou direto para a defesa. Como foi dito aqui, tem que fazer contraponto. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que quem representa os médicos não se sente bem quando escuta dizer que existe médico que não escuta a população, a qual eu digo que existe esse médico que escuta, porque eu tenho um anjo no meu município, que ainda bem que todos que passaram por lá realmente escutavam. Mas dizer que o médico não paga nos municípios porque o município não tem estrutura, não é verdade. Do mesmo jeito que existe municípios sem estrutura, existe muitos municípios com muita estrutura. E eu vou mostrar o meu. Meu município hoje de São José, nós já fomos escolhidos por várias instituições como um dos melhores lugares para se viver no Rio Grande do Norte. Nós temos estrutura, nós pagamos bem, mas sabe por que eles não ficam em São José? Porque São José não tem uma boa academia, São José não tem um bom restaurante, e São José obriga a carga horária. Então todos os médicos que saíram da minha cidade, pode qualquer um de vocês irem perguntar a eles por que eles deixaram São José do Seridó, foi por conta da carga horária ou porque a população de lá realmente cobra atendimento e vai para as redes sociais cobrar. Então, em São José do Seridó tem que trabalhar de segunda a sexta, de 7 às 11, de 1 às 5. Nós passamos na Câmara um salário bem atrativo, quase 20 mil bruto, pagamos ainda PEMAC, damos casa, tem a refeição, tudo por conta do município. E se você perguntar a qualquer um, eu acredito que nenhum vai falar mal do meu município que passou por lá. Nós ainda temos uma estrutura, temos medicamentos dentro do meu município que só tem o João Machado, nós passamos no conselho, temos medicamentos de qualidade lá. Quando eles chegam e dizem assim, Débora, isso é um paraíso, mas não ficam, porque tem que trabalhar até a sexta-feira de tarde. Então, assim, dizer que os médicos não estão indo para os municípios porque não tem estrutura é faltar com a verdade. Concordo que existem municípios que não têm estrutura, mas do mesmo jeito que encontra dentro de Natal alguns postinhos de saúde que também não têm estrutura, mas que ficam aqui e não nos municípios pequenos. Então, gente, esse não é o problema. O problema não é os municípios. O problema é que realmente não tem médico suficiente. E a gente tem que aceitar isso. Quando eu fui para as redes sociais, quando houve o problema do mais médico, a gente não tem preferência por cubano, não. A gente tem preferência por médico brasileiro mesmo. Mas que ele queira a atenção básica, que ele queira ficar nos nossos municípios. Porque quando você iniciou, você disse duas palavras que descrevem muito bem o programa Mais Médico: rotatividade e descontinuidade. Não existe duas palavras que descrevam melhor do que isso. A rotatividade é muito grande. E também a doutora, ela disse uma coisa quando diz assim, que a gente aceita os conchavos. Gente, não é que a gente aceite os conchavos. É porque, se não aceitar aqueles médicos que eles negociam entre si, a população fica sem médico. Quando eu não aceito que ele saia de São José antes da sexta, eu passei 4 meses sem médico, mesmo com salário alto, mesmo na estrutura. Mas a população não conseguia acreditar que eu não tinha médico no meu município porque eu não estava aceitando isso. Então, dizer que a gente aceita conchavos, muitas vezes se aceita para que a população não fique sem médico. Agora, também não vou dizer que existe secretário irresponsável. Isso eu digo na própria Assembleia da gente. Existe secretário irresponsável, existe prefeito que negocia, tudo isso existe. Mas também o médico também existe que é errado. Então, assim, tudo existe erro. O que eu não aceito é tudo dizer assim, como o Conselho Federal de Medicina, de repente, depois da saída do Mais Médico, coloca
tentar tirar o problema dos médicos, dessa evasão no Brasil. Eu estou falando nem do Rio Grande do Norte, estou falando nacional. De repente, o Conselho Federal de Medicina mostra que os municípios investiram menos em saúde nos últimos anos. Mas eles mostraram os números que aparecem lá. Eles não mostraram que a emenda entrou, eles não mostraram recursos de outros meios, nada disso. Ele apenas mostrou números para tentar confundir a população, dizendo: os médicos não estão indo para o município porque não tem investimento. Gente, o problema não é esse. O problema não é os municípios. O problema é bem maior. Aí outra fala aqui foi em relação a salários, a carreira médica. Nós fizemos concurso e vários municípios fazem concurso. Mas por que todo mundo tem que achar que o médico tem que receber mais do que todo trabalhador? Porque nós que somos funcionários públicos, eu estou gestora, eu sou funcionária pública. Por que eu fiz faculdade, vocês fizeram faculdade, mas por que o médico tem que ganhar mais do que todo mundo, gente? Não existe isso. Quando colocamos carreira no município, nós colocamos salário de médico de 2.500. É pouco diante do que o médico recebe. Mas qual o trabalhador, qual o professor que inicia com mais de 2.500? Não tem, começa com 1.560. Então, o que está errado não é dizer que não tem garantia. Tem garantia sim, que a gente faz concurso para médico, todo município faz concurso para médico. Mas ele não fica, porque ele está acostumado a salário de 10, 15 mil. Porque nós ensinamos aos médicos que ele é mais importante que todo mundo. Infelizmente. Isso é uma realidade. A gente começa pelo programa da atenção básica. A enfermeira, que é quem carrega o PSF nas costas, recebe R$3.000, 3.800, o médico é 20. Eu assumo. Por quê? Porque tem muito enfermeiro e pouco médico. Então, o que está errado não são os municípios, não. O que está errado é a gente entender que toda categoria é igual. Quando eu disse assim, o cubano veio para o Brasil porque o PT... Nem sou petista, de jeito nenhum. Então, assim, o cubano veio para o Brasil ganhar, ser humilhado, ganhar pouco. Eles não ganhavam pouco não, gente. Eles ganhavam o que a gente ganha. Nós é que estávamos acostumados que o médico tinha que ganhar muito. Então, não era que ninguém escravizava ninguém, não. Então, nós somos escravos, somos funcionários públicos que ganham 1.000 e pouco no salário. Então, todos nós somos escravos. Não é só os médicos cubanos. Então, assim, o que eu quero falar é dizer o seguinte: nós, secretários de saúde, eu não vou falar nada técnico, porque nós estamos lá na ponta. Quando a gente escreve, médico, descreve o programa, tenta mostrar tudo, nós estamos sofrendo muito. Porque houve, quando diz assim, não, foi para o programa Mais Médico, saiu das unidades de saúde, porque o programa Mais Médico é a garantia. Foi não. Porque está pagando melhor, porque tem um dia de folga. Aí diz o seguinte: por que você não dá? Gente, os 167 municípios do Rio Grande do Norte têm um termo de ajuste de conduta. Cada dia que o médico não trabalhar é R$5.000 do CPF do secretário. É tanto que eu nem entendo esses conchavos. Eu não entendo quando diz que município tal fez conchavo, porque o meu, a promotora, vem se consultar de 3 horas da tarde na sexta. Minha promotora, de 3 horas da tarde, ela chega para tirar ficha no meu município. Aí liga para mim: Débora, interessante, tem ninguém mais na equipe? Então é o seguinte, quando a gente obriga para o trabalho, quando a gente diz, não é porque está humilhando, não é porque está perseguindo o médico, não. É porque nós temos um TAC. E aos 167 municípios do Rio Grande do Norte tem um termo de ajuste de conduta, qual diz que o médico tem que trabalhar 40 horas. Então, quando ele migrou por algumas vantagens. E o pior, ele nem ficou lá. Enquanto eu estava conversando com vocês, que eu estava escutando as falas, quando eu estava muito no celular, não era olhando conversa não. É que eu perguntei aos municípios do Rio Grande do Norte: quem não tem médico? Gente, está aqui a relação. Dá quase 90 municípios do Rio Grande do Norte, está faltando médico. E eu estou falando de números reais. Então, todos esses 90 têm a saúde deficiente? Todos esses 90 tá com dificuldades? Não, gente. Entre esses 90 tem gente que é muito bom, que tem uma equipe bacana, que tem as unidades bacanas. Aí o que é que eu queria saber? Cadê esses médicos? Porque quando eu falava nas redes sociais, muitos do Rio Grande do Norte iam lá e diziam assim: vai faltar médico, Débora. Quando eu postava alguma coisa, minha preocupação diante a esses cubanos, em uma cidade como Bodó, só tinha cubano. Tem dia que não tem médico nenhum.
Por que que até hoje só teve cubano lá? Então, quando eu mostro isso aqui, gente, a preocupação é real. Eu estou falando de número real, que foi passado pelos meus colegas agora. Então a gente precisa urgente tentar resolver esses gargalos. E não é botando uma categoria contra a outra, não. Não é falando que médico, porque é brasileiro, não olha para paciente, porque é gestor irresponsável. Do mesmo jeito que tem gestor irresponsável, tem médico que não olha. Do mesmo jeito que não tem. Isso é uma coisa que acontece normal. Tem muito médico brasileiro excelente. Isso ninguém pode questionar. Agora a gente precisa que eles queiram ir para o município e fiquem lá. Para vocês terem noção, esse ano de 2019, no meu município já passou 3 médicos. Quando eu disse assim, Débora, amanhã eu não posso vir. Aí eu disse, tem que vir trabalhar. Não, Débora, porque eu vou tirar plantão em todo outro canto de 24 horas. Infelizmente a senhora é muito boa, o município é muito bom, mas eu consegui uma proposta melhor. E não é de salário não, gente. A proposta é para não trabalhar até a sexta, para tirar plantão durante a semana dentro do PSF em outra cidade, que meu último saiu por isso. Na quarta-feira eu liguei, doutor, você está onde? Estou tirando plantão na cidade vizinha de 24 horas, deveria estar no meu PSF. Então são muitos problemas sérios. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, vamos parar de culpar a gestão, vamos acabar de estar apontando o dedo, porque em os municípios, todas as secretarias hoje, a maioria são pessoas responsáveis e técnicas. Então, gente, vamos lutar juntos, porque só vai resolver se for juntos. Obrigada. Agradeço a Débora, que vive no dia a dia o desafio de fazer gestão com uma cidade pequena.